Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis de Israel, capítulo de número 4. Eu quero ler a partir do versículo de número 18. Capítulo de número 4. A partir do versículo 18. Ao irmão do projetor, que também passa para os irmãos que estão em casa, a minha versão é a NAA. Versículo 18. E assim que você encontrar, e eu espero você achar, eu gostaria que você se expressasse ao Senhor com um amém, um glória a Deus, como você desejar. Diz o texto sagrado: o menino cresceu. Certo dia, foi encontrar-se com o seu pai, que estava no campo, com os ceifeiros. De repente, ele disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então, o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou, levou para a mãe, e o menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Verso 21. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa, falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que é que você vai falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua, nem sábado. E ela respondeu: vai tudo bem. Fala comigo: vai tudo bem. Verso 24. Então ela mandou preparar a jumenta, que era o carro da época, e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. Repito: pegue as rédeas e vamos. E não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. Irmãos, olhe para cá, por favor. Nós estamos diante de um texto que acredito que é até mesmo muito conhecido pela maioria de nós. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que ele está inserido no livro de 2 Reis de Israel. Quando a gente pega a Bíblia Sagrada como um todo e nós vamos ler os dois livros de 1º e 2 Reis, nós vamos ver que esses livros carregam muitas semelhanças entre si. Por quê? Porque o livro de 1º e 2 Reis, eles estão narrando o período governamental entre o povo de Israel. Para a gente entender e refrescar a nossa memória, esse povo vai sair da terra do Egito, vai entrar na terra prometida, e agora eles vão ser distribuídos em 12 tribos, mais uma que era a tribo de Levi, que não tinha território. Dentro dessa distribuição, esse povo vai passar e ser governado por 3 reis. Esse povo vai ser governado por Saul, Davi e o seu filho Salomão, que é intitulado o período da monarquia. Quando Salomão morre, que o seu filho assume o trono. Esse menino era jovem, esse menino ainda não tinha experiência, e agora ele vai recorrer a conselhos errados, e o reino vai ser dividido. 10 tribos vão para um lado e 2 tribos vão para o outro. Agora já não é mais um grupo só. Quando eu falo grupo só, eu falo um grupo de unidade de 12 mais a tribo de Levi. Agora são 2 grupos, um indo para a direita, outro indo para a esquerda, e é isso que esses 2 livros vão relatar. É um período crítico, irmãos. É um período complicado, é um período que parece que nada vai acontecer, que parece que nada vai funcionar. É tempo de dificuldade, mas eu quero te lembrar algo muito poderoso ainda no início dessa mensagem. Deus em meio aos tempos de dificuldade, Ele não fica sem falar com a gente. Ainda que os tempos sejam difíceis, Deus fala com o seu povo. Quem sabe tem alguém aqui que está sentado me ouvindo e dizendo: Cássia, eu estou vivendo um período de dificuldade, eu estou
vivendo um período complicado, mas eu quero te lembrar que o Deus que você serve não deixará de falar com você ainda nesse tempo de dificuldade. Deus dá diretrizes a esse povo, e quando a gente chega no capítulo de número 4, irmãos, se nós lermos todo esse capítulo, nós vamos ver que dentro do capítulo de número 4 é apresentado duas histórias de duas mulheres. O capítulo 4, a partir do versículo 1 ao versículo de número 7, é contada a história de uma mulher, e a partir do versículo 8 é contada a história de outra mulher. Se a gente for ver de forma mais rasa, de forma superficial, parece que são histórias muito distantes uma da outra, porque primeiro, se nós formos olhar essas duas mulheres, elas são anônimas, e olhando para a primeira mulher, nós vamos ver que essa mulher não tem mais nada. A primeira mulher do capítulo 4, ela está buscando sobreviver, porque o marido morreu, os filhos agora vão ser pagamento de uma dívida. Então a primeira mulher está buscando sobreviver. A segunda mulher, se a gente for olhar, essa mulher é rica, ela é abastada de bens, mas por mais, irmãos, que a história parece tão longe, olhando em quesito de status, ela é muito perto no quesito cronológico. Uma mulher vai ser atendida pelo profeta, e sucessivamente outra mulher vai ser atendida por esse mesmo profeta. Quando a gente olha para a mulher que nós acabamos de ler sobre ela, que é a mulher do capítulo 4, versículo de número 8, que ela não tem nome, mas se nós lermos o versículo de número 8, o escritor vai dizer que essa mulher era rica. Se a gente analisar de forma ainda superficial a vida dessa mulher, a gente vai tirar pelo menos dois diagnósticos. Primeiro, a vida dela é perfeita, e segundo, não falta nada para ela. Mas diante desse raciocínio, a gente precisa levantar dois fatos lógicos aqui essa noite. Primeiro, há sempre uma falta escondida no ambiente do excesso. Vou repetir. Há sempre uma falta escondida no ambiente do excesso. E segundo, existe uma área em nós que carrega um peso de inconclusão, que na maioria das vezes, meus irmãos, o dinheiro não consegue suprir. Mas é nessa área da necessidade, daquilo que eu não tenho e não consigo resolver, que Deus me trata dentro desse lugar e me faz crescer aí dentro. Olhando para o capítulo 4, a partir do versículo 8, nós vamos ver que há um período de transição. É um período de transição na história. Eu acabei de dizer a você que as tribos foram divididas. E agora, olhando para Israel, quem estava governando antes era Acabe e Jezabel. Os piores governadores que Israel teve foram Acabe e Jezabel. Para quem não lembra ou não sabe, esses dois, ou esse casal, trazem para o meio do povo a adoração a Baal. Eles levantam altares dentro de Israel, mas agora o período desse governo termina, eles morrem, e quem sobe ao trono é o filho desse casal, chamado Jorão. Jorão sobe ao trono, ele tira os altares de Baal, mas ele não restaura o culto ao Senhor. Paro aqui para explicar a alguém. Jorão resolve o problema pela metade, porque pior, irmãos, que não resolver problema é resolver problema pela metade. Pior que não solucionar o caso que a gente pode solucionar é deixar para lá, resolver pela metade e continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo. Porque tem gente que, além de não resolver, resolve e deixa pendência. É isso que Jorão faz. É um período de transição. Olha aqui para mim. E para todo período de transição, que é período de novidade, requer de quem vai participar desse novo período, comportamento novo, visão nova, andamento novo, sentimento novo. Então quem sabe tem alguém que está vivendo esse período de transição, e eu tenho uma palavra para você nesse lugar. Jesus está dizendo: esse período vai requerer de você decisões, e nem sempre serão decisões que você vai querer tomar, porque às vezes vai doer mesmo, mas no meio da dor o céu está dizendo: tenha consciência que é necessário tomar para que haja resolução de uma vez por todas. Ele não toma a decisão correta, e é um período de transição. E agora?
Esse povo está vivendo um período de instabilidade. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Tem gente que faz, tem gente que não faz. E é nesse ambiente que é levantado um profeta chamado Eliseu. Preste atenção nisso. Eliseu é sucessor de Elias. Eliseu vai ser levantado após o profeta Elias. Então, olha, entenda isso. Eliseu está num lugar instável. Mas não é porque o lugar é instável que Eliseu deve ser instável dentro do lugar. Talvez vai apertar, mas eu preciso dizer isso aqui. Não é porque eu estou em um lugar de instabilidade que eu preciso ser instável dentro de um lugar que eu estou. Não é porque eu estou em um ambiente que alguém que diz que é crente, mas não se comporta como crente, que eu preciso me comportar como o outro está se comportando. Porque o caos ao meu redor não define a paz dentro de mim. Eu vou repetir, porque quem sabe tem alguém vivendo em um lugar de instabilidade. Quem sabe nesse tempo a sua casa tem sido um lugar de guerra. Quem sabe nesse tempo o lugar que você trabalha tem sido um lugar de guerra. Mas ouça o que Deus está te dizendo: a instabilidade do lugar não vai abalar a paz que habita dentro de você. Eu repito, Deus está dizendo: a instabilidade, o caos, a bagunça, o complicado daquele lugar não vai abalar a paz dentro de você. Eu sei que há uma guerra para te desequilibrar lá naquele lugar, mas assim diz o Senhor que te trouxe a esse culto de domingo. Deus está dizendo: a paz que habita dentro de você não será abalada. Eliseu está nesse lugar, irmão. Ele é profeta do Senhor. E agora, a partir do capítulo 4, verso de número 8, conta-nos o escritor que Eliseu está na sua caminhada de rotina. Eliseu está saindo do lugar que ele estava, que nós não sabemos onde é. Mas provavelmente Eliseu está indo para o Monte Carmelo. Por quê? Porque no Monte Carmelo, os melhores estudiosos dizem que Elias fundou lá uma escola de profeta. E é no Monte Carmelo que Eliseu gostava de orar. Então ele está transicionando de um lugar para o Monte Carmelo. E ele passava por Sunem. Sunem é só passagem. Quando ele detalhe do texto, que é chamativo, o texto diz que ela era rica. E rico aqui, irmãos, é respeitado, de posses, autoridade, com peso social e honra. Provavelmente o marido dessa mulher tem terras, porque a economia da época aqui funcionava através de quem tinha terras. Então quem tem muita terra é muito abastado de bens. Quando o texto traz a palavra ou deixa claro que ela era rica, há alguns fatos que precisam ficar claros para nós. Primeiro, irmãos, riqueza não é problema, desde que o coração não esteja no dinheiro. Repito, riqueza não é problema, riqueza é bênção. Quando o dinheiro não está no coração, o dinheiro está no bolso. Porque tem gente que se for rico, o dinheiro vai te dominar. Só há uma coisa que a Bíblia atribui a Senhor, além de Jesus e do próprio Deus, é dinheiro. Então entenda, dinheiro não é problema quando ele está no bolso e não está no coração. Segundo, riqueza e humildade são coisas distintas. Eu sei que a gente cresceu ouvindo que são a mesma coisa, mas não é. Porque um tem a ver com status, com o banco, com o bolso. Outro tem a ver com caráter. Humildade não é sobre o que eu tenho. Humildade não é sobre o carro que ando, casa que moro, roupa que visto, sapato que uso. Não. Humildade é sobre o caráter que eu porto. E terceiro, por mais que essa mulher tivesse dinheiro, ela é rica, o texto que diz, há algo inconclusivo na vida dela, ela não tem filho. Então entenda, o dinheiro não conseguiu comprar isso para ela. Mas olhe para cá, ela aprendeu a lidar com essa falta. Ela não é refém daquilo que ela não tem.
Ela não vive para obter aquilo que ela ainda não tem. Ela celebra, missionária Flávia, aquilo que ela já tem. Repito, ela não vive refém para obter aquilo que não tem. Ela celebra aquilo que ela já tem. Qual que é o problema? O problema é que alguém é refém daquilo que não tem. Eu ainda não tenho, então eu sou refém daquilo que eu não tenho. E perde a oportunidade de celebrar aquilo que já tem. Escute isso. Há alguns dias atrás eu saí para uma visita, eu e minha mãe. Minha mãe é líder do ciclo de oração. 18 anos, mesma igreja, mesmo departamento. Está lá viva, cabelo branco. Nós saímos a uma visita e chegamos na casa de uma irmã. A irmã debilitada, pastor, debilitada. A irmã parecia que tinha 30 anos a mais da idade que ela tinha. Quando eu perguntei a idade dela, que ela me disse, eu me assustei. Porque ela disse, eu tenho tantos anos, mas parecia que ela era bem mais velha. E ela olhou para mim e disse assim, há 25 anos eu luto com uma depressão. E eu, como estudante da área da psicanálise, a gente quer saber a causa, o motivo, da onde que veio. Eu disse, irmã, da onde que veio isso? Há 25 anos que não resolve. Ela disse, veio do dia que eu entrei na sala do médico e ele falou para mim que eu não podia ter filhos. Desde esse dia eu me joguei de cima de caminhão, eu tomei remédios, eu fiz e acontecia, eu estou aqui lutando para sobreviver. Irmãos, na hora eu olhei para o lado dela, o marido dela estava do lado, cabelo branco, cansado. E o Espírito de Deus gritou dentro de mim, ela está há tanto tempo buscando o que ela não tem, que ela não aprendeu a celebrar o que ela já tem. Quem sabe tem alguém aqui essa noite nesse mesmo estado. Há tanto tempo você busca por aquilo que você ainda não tem. Seus filhos estão crescendo e você não está vendo. O tempo está passando e você não está vendo. As coisas estão acontecendo e você não está vendo. E Deus está conversando com alguém aqui, está dizendo, aprenda a celebrar aquilo que você já tem. Porque quando a gente é refém daquilo que a gente não tem, a gente perde a oportunidade de desfrutar o que a gente já tem. Quer ver outra coisa? E nós vamos adquirindo traumas e feridas pelo caminho, e é difícil ser curados deles. Essa mulher não é refém do que ela não tem. Essa mulher não é refém do que ela não tem. E olhando para cá, a gente percebe que há nessa mulher dois comportamentos. O primeiro, ela tem consciência de quem ela era. E segundo, ela tem maturidade para saber lidar com o tempo que ela estava vivendo. Ela não é o dinheiro que ela não tem, que ela tem, mas ela também não é o filho que ela não tem. Qual que é o nome disso, Cássia? Identidade. E quem tem identidade tem algo que parece que falta dentro da igreja, que é chamado discernimento. Olha para o versículo 8 do capítulo 4. A Bíblia diz que Eliseu vai passando e essa mulher está observando. E há um detalhe na fala dela, que quando ela vai conversar com o seu marido, no versículo 9, na conversa, na mesa, ela olha para o marido e diz, eu vejo que aquele que está passando é um santo homem de Deus. Eu vejo que aquele que vai e vem, passa e vem, é um santo homem de Deus. Qual que é o nome disso, Cássia? Discernimento. Perceba que não há uma performance no profeta. E a fala dela é, esse não é um homem que Deus usa. Porque tem muita gente que Deus usa, mas não é homem e mulher de Deus. Tem muita gente que tem performance bonita, canta bonita, prega bonita, até profetiza, mas não é homem e mulher de Deus. O que ele está dizendo é, o que me encantou não foi a performance. O que me encantou não foi porque profetizou para mim. O que me encantou não foi porque eu vi profetizando. O que me encantou é porque eu vi o comportamento. E quer saber?
Em um tempo que parece que a gente se impressiona com tão pouco, a gente se impressiona com coisas tão pequenas, a gente se impressiona se tem boa performance, se faz e acontece. A mulher está se impressionando com o caráter. Ela está olhando e está dizendo: aí vai um santo homem de Deus. Qual que é o nome disso, Cássia? Discernimento. É isso que está faltando sobre a igreja na terra. Mas eu quero profetizar que haverá discernimento sobre essa casa. Eu quero profetizar que haverá discernimento sobre os irmãos que estão aqui. Eu quero profetizar que haverá discernimento sobre ti, sobre os seus, sobre esse ministério. Aí vai um homem de Deus, a ponto, irmãos, dela abrir algo muito valioso que é chamado acesso. Fala comigo, acesso. Diga isso forte, diga acesso. Olha aqui para mim, cuidado. Para quem e com quem que você abre os seus acessos? Repito, cuidado. Para quem e com quem você abre os seus acessos? Cuidado. Para quem e com quem que você traz para a sua mesa? Porque mesa, comunhão não é para qualquer um. Repito, mesa, comunhão não é para qualquer um. Ela olha, observa e diz: esse homem precisa vir para a minha mesa, porque tem caráter, é crente, vai me discipular, vai me ajudar. Porque não é possível que você ainda não entendeu que mesa não é lugar para qualquer outra coisa a não ser fazer as suas refeições e ser alimentada espiritualmente. Não dá, irmãos, para trazer para a mesa quem não edifica. Não dá para trazer para a mesa quem não tem conversas que edificam. Não dá para trazer para a mesa quem adoece a gente. Não dá para trazer para a mesa quem adoece a nossa casa, adoece a nossa família. Tem gente que estava tudo bem, mas depois que trouxe para a mesa parece que ficou complicado, o clima pesou. Então o seu acesso não é para todo mundo. Eu repito, o seu acesso não é para todo mundo. A sua comunhão é valiosa, a sua mesa é valiosa, a sua casa é valiosa. Tem alguém que levantou a mão lá atrás, então eu vou profetizar: a tua mesa é valiosa, a tua comunhão é valiosa, a sua casa é valiosa. E intimidade leva tempo. Traz para a mesa. Ele está na mesa. Olha para o texto. Quando ele está na mesa, o tempo passa e agora ela faz um quarto no terraço. Eliseu está passando. Agora já não é mais mesa, tem um lugar para ele repousar. Olha para esse profeta. Um dia ele chega, deita na cama, e ele chama o seu servo, que era Geazi, e diz: Geazi, nós precisamos fazer alguma coisa por ela. E eu me coloco no lugar de Eliseu, porque há alguns anos eu sou itinerante, porque Deus quer. Quantas vezes eu disse que não queria mais. E tem lugar, irmãos, que misericórdia, a gente vai uma vez para nunca mais. Mas tem lugar que a gente é tão abraçado, tão bem recebido, tão amado. Eliseu está nesse lugar, a ponto de surtir no profeta o desejo de fazer algo por quem está cuidando dele. Ele olha para Geazi e diz: Geazi, chama ela aqui. Aí vem a mulher, vem a sulamita, ela coloca na porta e Eliseu olha para ela e diz assim: eu posso falar com as autoridades dessa cidade por você? Ela diz: não precisa. Eu vivo em paz no meio do meu povo. A mulher sai, Eliseu olha para Geazi e diz: Geazi, alguma coisa a gente tem que fazer. Geazi olha para Eliseu e diz assim: ela não tem filhos, ela já é velha. Eliseu dá um estalo e diz: chama ela de novo. Quando ela volta para a porta, Eliseu olha para ela e diz assim: a esse tempo, no mesmo ano, tu vais gerar um filho. O que chama a atenção no comportamento dessa mulher é que essa mulher não pula, nada contra. Essa mulher não tem nenhum tipo de euforia. Olha para o versículo de número 16. A resposta dela para Eliseu é: não mintas a mim. O que ela está dizendo é: não precisa fazer isso. Eu não estou fazendo para receber, eu estou fazendo porque eu sou.
O que ele está dizendo é: eu não te trouxe para minha casa, eu não te coloquei na minha mesa, eu não te cedi um quarto para que você profetizasse para mim, não. O que ele está dizendo é: eu nunca coloquei expectativa naquilo que eu não tenho. O que ele está dizendo é: muitas coisas na minha vida foram evitadas porque eu não coloquei expectativa no assim diz o Senhor e morri no meio do caminho. Eu aprendi a viver com aquilo que eu tenho, eu aprendi a celebrar aquilo que eu tenho. Então não precisa, Eliseu. Mas a palavra é liberada, irmão. E tudo, escute isso aqui, pelo amor de Deus. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Repito, tudo que Deus fala, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir, Ele não é, e nem filho do homem para se arrepender. Ele fala, Ele cumpre no tempo certo, na hora certa. Então se tem alguém aqui com uma palavra que foi Deus que falou, irmão, vai dormir em paz, vai descansar, porque tudo que o nosso Deus promete, Ele se responsabiliza de cumprir. Ele cumpre. Olha o que o texto diz. A mulher engravida, verso 17, cumpriu, nasceu. E agora damos um salto para o versículo 18. Olha isso, do 17 para o 18. Não há informações precisas. 17 ela engravida, ela dá à luz. 18, o menino cresceu. Repito, 17 engravidou, aconteceu. 18, o menino cresceu. E crescimento aqui não só tem a ver com altura, não tem a ver com estar grande, mas também maturidade. Crescimento aqui, o texto está dizendo, o tempo passou. Então quer dizer que teve um tempo que o texto não contou, porque o texto conta quando ela engravidou e quando o menino cresceu. E o processo do crescimento? Aonde está escrito o processo que aconteceu no tempo do crescimento? Olha aqui, tem coisa que não vai ser contada por todo mundo, mas você vai viver. Repito, tem coisa que nem todo mundo vai saber, mas você vai viver. Tem coisa que até mesmo quem é da tua parentela, da tua família, os seus amigos não vão saber qual que é o nome disso. Processo de crescimento. Ninguém vai ver, ninguém vai notar, e quando alguém se der conta vai olhar e vai dizer: nossa, já está grande, já cresceu. Mas houve um processo para chegar até aí, e quem sabe você está inserido dentro desse processo, se sentindo não visto, se sentindo não notado, se sentindo com dores a mais que a maioria se sente. Mas nesse processo Jesus está dizendo: não terá muita gente contigo, mas eu e você somos a maioria. Eu libero essa palavra de profecia a alguém. Jesus está dizendo, nesse processo que parece que é árduo, que parece que é longo, o teu Senhor está dizendo: eu e você somos maioria. Eu estou contigo no meio do processo, diz o Senhor. Eu estou contigo no meio da história, diz o Senhor. Eu estou com você. Eu não te deixei, eu não te abandonei, eu não fui embora. Eu estou contigo. O menino cresce. Carabaia, Shúria. Lamassúria. O menino cresce. Eu sinto Deus aqui. Ei, Torebai. Tá doendo, eu sei. Tá complicado, Tô me sentindo sozinho, o céu sabe. Se eu pudesse ter corrido, Jesus também sabe. Eu não pedi isso, pois mas o céu decidiu te abençoar. Não era o que eu queria, eu não estava atrás, mas Deus trouxe para mim, e agora está nos meus braços e está crescendo. E Jesus está dizendo: eu estou com você no meio do processo do crescimento. É necessário, e eu estou contigo. O texto diz: o menino cresceu, porque tudo que Deus cumpre, Ele promete. Nasce, Deus fica no processo, cresce,
Deus fica no processo. Quando o menino cresce, irmãos, o texto que nós lemos, versículo 18, diz que agora ele vai para o campo. Por quê? Porque tudo que o Senhor nos entrega no ambiente do reino é para um dia ser disponibilizado no campo. Vou repetir. Tudo que o Senhor nos entrega, nos dá, é para um dia ser disponibilizado no campo, na obra, no ministério. Mas entenda uma coisa: campo não é para gente imatura. Vou repetir: campo não é para gente imatura. Então abra um parêntese aqui. Não é que Deus não tem um ministério para você, é que ainda não é o tempo de você exercer. Não é que Deus não te chamou para tal coisa, é que ainda não é o tempo de estar em tal lugar. Porque campo não é para gente imatura, campo é para gente madura. Campo é para gente crescida, porque não há nenhum romantismo em estar no campo, não há nenhum romantismo em estar disponível ao serviço do Senhor. Isso não é vanglória, isso não é status, isso não é ser, isso é estar disponível para Deus, disponível para a obra dEle, para a misericórdia dEle, para a graça dEle. Cresceu! Então quando cresce, vai. Porque primeiro, campo não é para gente imatura, é para gente crescida. Ele está indo para o campo. Olha para cá, verso 18. E é tempo de colheita. Fala comigo, colheita. Diga forte, irmão, diga colheita. E cá entre nós, todos nós desejamos um tempo de colheita, sim ou não? Quem é que nunca passou pela prova dizendo: eu espero o dia que eu vou colher os frutos, que eu vou viver o que Deus falou. Então esse é um tempo de colheita. Verso 18, ele vai para o campo, ele cresceu, está colhendo os frutos. Mas é no campo, no tempo da colheita, perto do Pai, que ele vai sofrer um ataque. Por que, Cássia? Porque é no tempo da colheita que nós sofreremos os maiores ataques. Repito, é no tempo da colheita que nós sofreremos os maiores ataques. Porque o inimigo ainda deseja roubar a nossa colheita. Aonde está isso além daqui? Juízes capítulo 6. O povo planta, na hora de colher está vindo o inimigo descer para roubar a colheita. É tempo de colheita, mas está sofrendo ataque. Porque campo não é para gente imatura, campo é para gente crescida. Porque no campo vai ter ataque, na igreja vai ter ataque. O texto diz que ele está perto do Pai. Como explica isso? Olhe para cá. Está no campo, está disponível, está perto do Pai e está sofrendo um ataque. Porque campo não é para gente imatura. Olha o que ele grita: ai, a minha cabeça. Há uma intensidade na fala desse menino. Porque não dá para me medir a dor de ninguém, a não ser quem está sentindo, para saber a intensidade do que está sentindo. Não dá para dizer que a dor do outro é pequena ou grande, porque eu não estou sentindo. O texto diz que ele está dizendo: ai, a minha cabeça. Porque os ataques no campo não vêm a outro lugar senão ser nas nossas emoções. Você percebeu que os maiores ataques do diabo para esse século são nas nossas emoções? Nunca foi visto no meio do povo de Deus, povo crente, gente com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Nunca foi visto no meio dos nossos, crente e não crente, gente lutando para sobreviver, gente com as emoções abaladas. E cá para nós, irmãos, a psicologia diz que 90% das enfermidades do corpo provém da alma. Então uma alma doente que não é tratada futuramente vai ter câncer. Uma alma doente que não é tratada futuramente vai ter qualquer outra enfermidade, porque não está fora, está dentro. E uma hora grita. Ele está no campo, Flávia. Ele sofre ataque, meu irmão. E como lidar com isso? A gente vem de uma mentalidade. Que mentalidade é essa? Engole o choro e vai. Não precisa dizer para ninguém, irmão. Não precisa dizer para ninguém: Cássia, mas eu estou sofrendo ataque. Mas continua. Cássia, mas eu estou sofrendo ataque a ponto de me adoecer. E alguém está dizendo: engole o choro, está doente, mas vai.
Mas o texto diz que ele grita. E eu gosto disso aqui, porque a cura começa no falar. Ele grita para quem? Ele não grita para servo, ele grita para o pai. Vou dizer, qual que é o problema? O problema é que às vezes a gente grita para a gente errada. E Deus está dizendo, grita para o Pai. O problema é que às vezes a gente grita para a gente que nos expõe, mas o Pai não. O Pai não nos expõe. O Pai não leva o nosso nome para a mesa. O Pai não leva o nosso nome para a internet. Eu estou pregando para alguém que está sofrendo ataques terríveis, e Deus está dizendo, grita para o seu Pai. Grita para o Pai. Ele grita para o Pai, porque é para o Pai que a gente fala. Pai, está doendo. Pai, o ataque doeu, porque o Pai nos entende. O Pai sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Quando ele grita para o Pai chama um dos servos, não todos, e despega um menino e leva para a mãe dele. Tá vindo o servo, imagina a cena, irmãos. Saindo do campo, no campo, com o menino no colo, morre, não morre, levando para a mãe. Por que é que o pai não cuidou desse menino no campo? Por que é que o pai não tratou esse menino no campo? Porque primeiro, além de campo não ser lugar para gente imatura, campo não é lugar para gente doente. Se está doente, larga microfone. Se está doente por pelo menos um tempo, larga a direção de departamento. Só não larga de ser crente. Porque você não é o que você faz. Você não é extrato do que você faz. Você é filho, você é filha. E não dá para tratar doença no campo, tem que tirar. E o pai sabe disso. O pai sabe que não dá para expor. E segundo, foi a mãe que gerou. Foi a mãe que teve contato com o menino. Então há um senso de responsabilidade aqui. O que o pai está dizendo é, o pai do menino, desde o dia que você gerou, eu sabia que você era absolutamente capaz de dar conta desse tempo de instabilidade. O que o pai está dizendo é, não gerou só o menino, gerou a força para sobreviver a esse tempo de guerra. Não gerou só o propósito, não gerou só a família, não gerou só o projeto. Em você também foi gerado resistência para lidar com aquilo que Deus te deu. A resistência em você. Quando esse menino chega, a mãe pega e leva para o colo, irmãos. Porque morre, não morre. Não dá para gritar agora. Não dá para esbravejar agora. O que é que faz? Traz para o colo. Acolhe. Abraça. Eu lendo esse texto eu me lembrei. Alguns meses atrás eu fui acometida de muitas dores no ouvido. E eu negligenciei os cuidados. O dia todo negligenciando o cuidado. Quando foi pela madrugada, porque é de madrugada, começou a doer. Eu disse, meu Deus, a culpa foi minha, a responsabilidade foi minha, mas eu preciso da minha mãe. Eu saí do quarto, bati na porta do quarto dela já esperando, né? Falei, meu Deus, e agora? Quando eu bati na porta do quarto, eu disse, mãe, o meu ouvido está doendo. Ela se colocou em pé e disse para mim, vamos comprar remédio. Depois de tudo acontecido, ela sentou comigo e disse, você não podia ter esperado. Porque primeiro é colo, primeiro é cuidado. Essa mulher traz para o colo, essa mulher acolhe, o texto diz que morre. Quando morre, ela podia ter pelo menos 2 sentimentos. Quais, Cássia? Ela poderia atribuir a culpa sobre ela, ou a culpa sobre Deus. Tem um monte de gente por aí que decidiu atribuir a culpa ao Senhor, porque alguém precisa ser culpado. Só que no verso 21, ela pega o menino morto, irmãos, segura o menino no colo e sobe. O que é isso? Ela está mudando o nível de guerra. Vou repetir. Ela está mudando o nível de guerra. O que ela está dizendo é, eu já lutei aqui no ambiente da terra. Morreu, mas eu não aceito o funeral. Eu estou levando para cima.
Morreu, mas eu não aceito funeral. Eu estou levando para cima, porque eu vou guerrear em cima. Então eu libero uma palavra sobre a vida de alguém. Eu espero que você receba. Não haverá funeral. Cássia, mas já se afastou. Não haverá funeral. Cássia, mas já foi embora. Não haverá funeral. Cássia, mas já desistiu. Não haverá funeral. Leva para cima. Se você pudesse erguer a mão para receber isso, ergue com força, porque assim diz o Senhor: não vai haver funeral, não vai haver carpideiras, não vai haver tributo, porque hoje nós estamos levando essa guerra para outro nível, é para cima. Ela leva para cima. Quando ela leva para cima, ela deita o menino no quarto do profeta. O que ele estava dizendo é: eu não pedi, eu não fui atrás, foi o Senhor que me deu, eu fiz tudo o que eu podia, mas agora de acesso eu entendo, quem vai cuidar disso aqui é Jesus. A Bíblia diz que ela fecha a porta, desce do quarto, ela olha para o marido dela e diz assim: eu preciso de um servo, e eu preciso de uma jumenta que é um carro. O marido dela olha para ela e diz assim: para quê? Ela diz: eu vou lá no homem de Deus, mas hoje não é festa, não é nada. Aí ela olha para ele e diz assim: vai tudo bem. Vai tudo bem no original é shalom, é paz. Paz dentro dos originais é muito mais do que uma pequena palavra. Paz nos originais é equilíbrio. O que ele estava dizendo é: eu não vou compartilhar com quem não pode resolver, e o que eu já coloquei em cima não vai me desequilibrar embaixo. Repito, o que eu já depositei em cima não vai me desequilibrar embaixo. Então eu já coloquei em cima e eu estou indo equilibrada a resolver aonde preciso resolver. O meu Deus está dizendo: eu vou te dar equilíbrio no meio dessa situação. Não, se eu fosse você, eu recebia isso com muita força. Deus está dizendo: haverá equilíbrio no meio dessa situação. Eu sei que o inimigo está guerreando para que você perca o equilíbrio, mas Jesus está dizendo: haverá equilíbrio. Quem não resolve não precisa saber. Vou dizer de novo: quem não resolve não precisa saber. Olha para cá, irmã, olha para cá, irmão. Não precisa comunicar no grupo. Quem não resolve não precisa saber. Não precisa colocar lá no WhatsApp. Quem não resolve não precisa saber. Não precisa colocar no status. Quem não resolve não precisa saber. O menino morreu, mas olha ela saindo. Vai tudo bem. É uma fala que se dizem muito na internet: é confundir o inimigo. Aí ela olha, a gente terminar no verso 24, ela chama o servo, que é como se fosse alguém que trabalhasse com ela. Ela olha para ele e diz: organiza tudo e pegue as rédeas. Ela é tão equilibrada e tão tratada que ela não sangra em cima de ninguém. Porque primeiro, a guerra não tirou dela o equilíbrio. Segundo, não tirou a direção. Pegue as rédeas e vai, porque eu tenho uma direção para onde ir. E por último, ela olha para o servo, para o funcionário, e diz para ele: não diminua a marcha. Não diminua, a não ser quando eu disser. Porque é mais ou menos assim. Tem gente que quando é pego de surpresa por algo que não estava esperando, a primeira coisa que faz é retroceder. Não sei se você já viu, não sei se aqui tem, mas tem gente, pastor Leandro, que estava tão perto do altar. Tem gente, meu irmão, que estava tão perto e estava tão fluindo, aí quando foi pego de surpresa, diminuiu do 50 para o 10, para o 10 para o 0. Porque não entendeu a dinâmica do céu. É o céu dizendo: eu sei que não dá para acelerar, eu sei que não dá para acelerar, mas eu sei que dá para manter a marcha.
É o céu gritando para alguém aqui: tem coisas que te pegou de surpresa, mas Jesus está dizendo: a tua marcha não será diminuída. Tem coisas que você não esperava, mas Jesus está dizendo: você não vai diminuir a marcha. Eu estou pregando para alguém que Deus sabe como está a tua casa. Eu estou pregando para alguém que Deus sabe como estão os seus negócios, as suas emoções. Eu estou pregando para alguém que Deus sabe como você está, porque quem te olha não imagina o que você está passando. Mas Jesus está dizendo: não vai diminuir a marcha. Se o inferno está achando que você vai desacelerar, ele vai perder o achismo hoje, porque tem alguém levantando a mão aqui, levantando a mão lá. Assim diz o Senhor: não diminua a marcha, não perca o equilíbrio, não perca a direção, porque não vai ter velório. Alguém vai viver dentro daquele lugar. Segure na mão de alguém, segure firme e coloque ele ou ela em pé. O pastor falou: quando se for pregar, vocês vão ficar aqui, viu, gente? Vocês vão ficar aqui com ele, né? Vocês vão ficar aqui com ele. Vai, pastor, vai ficar todo mundo aqui. Os meninos vão ajudar o pastor. Segure firme na mão desse crente. Deus te trouxe aqui em um culto de domingo, início da sua semana, para dizer a você que o que te pegou de surpresa não pegou o céu de surpresa. Vou repetir: o que te pegou de surpresa não pegou Jesus de surpresa. O que veio para te desequilibrar, te desestruturar, te tirar da rota, Jesus está dizendo: não vai diminuir a tua marcha. Tem alguém que me ouve aqui. Jesus está dizendo: talvez não dá para acelerar, mas vai dar para manter. Talvez não dá para correr, mas dá para manter, e mantida você vai chegar no destino. Como eu quero que você receba isso, Jesus está dizendo: não haverá funeral em nenhum lugar, não haverá funeral em nenhuma área da tua vida, não haverá funeral em nenhum do meio dos seus. Eu não só estou dizendo de funeral físico, eu também estou dizendo de áreas que o diabo tentou atacar para serem mortas. Eu estou pregando para alguém que os seus ataques foram sofridos no campo, na igreja, no meio do povo, e Deus está dizendo: o Pai viu, lançou sobre os cuidados de alguém, e esse alguém já busca reforço para você. Eu estou pregando para alguém que segura algo que parece que já morreu. É sonho, é projeto, é casamento, é o que leva o teu nome, e Jesus está dizendo: não vai ficar parado no meio do caminho. A gente tem uma fala nossa lá onde eu moro, e no meio das nossas amigas pentecostais, a gente diz assim: guerreia por você. E eu vou dizer para você: guerreia por você. Eu vou te convidar a orar agora, irmão. Eu vou te convidar a orar agora, irmã, a fechar os seus olhos. O segredo da vida espiritual nunca foi velocidade, não. O segredo da vida espiritual sempre foi constância. A sua marcha não vai ser diminuída. O céu está depositando equilíbrio sobre alguém. Eu oro por você e com você. Haverá equilíbrio, haverá constância. Repito: haverá equilíbrio, haverá constância e haverá vida. Tem a resposta de Deus nesse domingo saindo desse altar. E assim diz o Senhor: haverá equilíbrio, haverá constância e haverá vida. Nada do que é seu vai ficar morto no meio do caminho. Haverá equilíbrio, haverá constância e haverá vida, diz o Senhor. Bem sei eu
seus planos podem se frustrar. A vontade é sua, minha vida em suas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Eu quero orar por você. Talvez eu estou pregando para alguém que a sua marcha, a sua vida espiritual foi afetada pela guerra que você está vivendo e viveu. Cássia, eu não consegui, eu desacelerei. Então eu quero orar por você. Eu queria te convidar a chegar mais próximo do altar. Nós vamos levantar um clamor essa noite. Cássia, está difícil, está complicado. Deus sabe como eu estou. Deus sabe como eu cheguei aqui. Deus sabe como tem sido os meus dias. Deus sabe que eu estou lutando para acreditar. Deus sabe que eu estou lutando para manter o equilíbrio, para não surtar. Porque tem dia que me dá vontade de surtar. Tem dia que me dá vontade de deixar tudo e sair correndo. Mas Deus está dizendo: eu estou te devolvendo equilíbrio e direção. Repito, Deus está dizendo: eu estou te devolvendo equilíbrio e direção. Eu queria convidar os pastores dessa igreja, com autorização do pastor Leandro, todos que fazem parte do departamento de oração. Essa igreja é um campo muito vasto. Aqui tem irmãos que pregam, profetizam. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu queria convidá-los a me ajudar agora. Nós vamos orar por esse povo. Se é o costume dos irmãos, podem colocar a mão sobre a cabeça, ou no ombro, no coração. Eu quero te convidar a orar com eles agora. Se você puder adotar um irmão em oração aqui na frente. Um irmão, uma irmã. Isso, me ajuda. Tem gente se movendo. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. Senhor, nós estamos aqui. Eu oro por esse povo agora. Jesus, eu não tenho dimensão do que os atingiu, mas eles estão paralisados. Tem gente que diminuiu a marcha. Tem gente que já parou. Tem gente que sentia desejo de orar, de profetizar, de pregar, de cantar, e nem isso sente mais. Então esse é o meu clamor dessa noite. Senhor, entra de novo, dá equilíbrio, dá frequência, devolve os sonhos, Jesus, devolve os sonhos, devolve os projetos, devolve a vontade de viver, Pai, devolve a vontade de te servir, devolve, Senhor, a fé de acreditar, em nome de Jesus. Tudo que foi projetado lá, Senhor, que perca as forças, porque não haverá morte, não haverá morte. Visita a casa, visita a família, visita os filhos, visita o coração, desfaz todo o embaraço, todo o cansaço, todo o nó. Levanta, muda a história, levanta, muda a história, em nome de Jesus. Eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida
vidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, 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 sou eu. Há uma nova história sendo escrita por Deus para alguém. Tem gente sendo despertada aqui essa noite. Tem gente sendo acordada de um sono de paralisação. Tem gente se posicionando aqui essa noite. E assim diz o Senhor a você: não haverá morte. E até hoje o diabo se andou dentro daquela casa, porque tu ainda não entendeu que o que aconteceu não era para te levar para longe, era para te trazer para perto. E na proximidade haverá livramento, haverá escape. Então saia daqui essa noite com essa palavra: constância, 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 porque tudo que Deus falou